Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas para vocês, porque na semana passada eu fiquei de fazer atividade ao vivo, online, só que não aconteceu e eu acabei não mandando nenhuma informação. Então, eu acredito que alguma de vocês tenham ficado esperando a aula, esperando o link para entrar na aula e acabei não enviando. O que acontece? Há 15 dias atrás, quando retomamos a aula presencial, eu tentei fazer a aula com os dois perfis, com os dois públicos. O que estava presente no NCI e quem está em casa. E tentei fazer a aula ao vivo. A Edna entrou, participou um pouquinho, a Letícia participou. Só que ficou muito confuso. E não ficou uma coisa agradável nem para quem estava no NCI e nem para quem estava em casa. E aí eu tinha proposto fazer na semana seguinte, que era a semana passada, a mesma coisa. Só que eu percebi que não tá legal. Eu achei que não foi legal. Nem para quem tá lá, nem para quem tá em casa. Vocês não conseguem acompanhar direito, tem um problema do som, a imagem não fica legal. Então, a gente resolveu mudar isso, tá? É difícil fazer online, fazer ali ao vivo e transmitir para vocês. Fica muito confuso. Então, conversando com a Débora, nós alinhamos como seria para vocês que estão em casa, para que vocês não ficassem desamparadas, para que vocês não ficassem sem a aula. Ainda mais agora que a gente foi para o Nordeste, onde a maioria de vocês é de lá. E é uma região com alguns estados que eu acredito que a maioria ou muitas de vocês estavam ansiosas para poder falar, para poder conhecer através dessa nossa viagem sem sair de casa. Então, como vai ser a partir de hoje, a partir desta semana? Eu vou fazer um vídeo falando sobre o estado do qual nós vamos falar nesta semana. E vou colocar o vídeo às 2h da tarde, não mais a 1h30 antes, né? Agora é às 2h da tarde. Eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem. Então, vocês vão ter informações sobre esse vídeo. Eu não vou conseguir interagir com vocês, conversar com vocês pelo grupo do WhatsApp. Não tem como. Porque o vídeo eu vou colocar às 2h para vocês que estão em casa e vou estar fazendo a atividade, a oficina, com quem está presencial no MCI. É o mesmo horário. Então, se caso alguma de vocês fizer alguma pesquisa e quiser compartilhar com a gente a pesquisa, vocês vão compartilhar no grupo. Então, eu vou fazer o vídeo, vou colocar o vídeo para vocês vão assistir e vocês vão ter informações sobre o estado para continuar o trabalho, o bordado, e conhecendo a história de cada estado. Quem fez pesquisa pode colocar no grupo. Eu vou tentar passar isso para quem está presencial, como eu fiz há 15 dias atrás. A dona Edileuza havia feito a pesquisa, mandou um áudio e eu coloquei para o grupo ouvir. Só que eu não vou conseguir conversar com vocês, ok? Então, é o que a gente consegue ajustar neste momento, para que vocês não fiquem sem a participação na aula, para que a gente não perca tudo que a gente construiu, né? Porque parou na metade e aí não tem mais continuidade. E nesse momento eu vou também fazendo aula com quem já está indo para o NCI. A gente teria que falar do Maranhão há 15 dias atrás e na semana passada do Piauí. Então eu vou falar um pouquinho desses dois estados hoje, para que vocês conheçam um pouquinho da história de cada um desses estados. E para outra semana a gente vai falar de outro estado. Então aqui, ó, mostrando aquele mapinha, Maranhão e Piauí. E depois a gente vai descendo até chegar aqui embaixo na Bahia. A Bahia vai ser o último estado do qual nós vamos falar. Tá bom? Então, falando um pouquinho do Maranhão, para que vocês conheçam o Maranhão. O Maranhão é aquele lugar de tons azuis e verdes, da cor do mar, que são impressionantes. Tanto da cor do mar, quanto das suas lagoas e lagos. E o céu do Maranhão é um céu de um azul maravilhoso. É um lugar de muitas belezas naturais, uma cultura incrível, com animais silvestres, praias, dunas de areia branquinha. É uma região
linda, hospitaleira, hospedeira. O povo maranhense é um povo acolhedor e que acolhe com todo carinho os turistas que chegam por lá, né? O estado do Maranhão, ele era povoado por diferentes tribos indígenas, várias tribos, e tinham dois grupos principais, os tupis e os gés. Os tupis habitavam o litoral e os gés o interior do Maranhão. O Maranhão, na época de 1494, ele ainda não fazia parte do território brasileiro, ele ainda não era do Brasil, né? Aqui está o Maranhão. Então esse pedacinho de terra não pertencia ao Brasil, ele pertencia aos espanhóis, se eu não me engano, aos portugueses, que agora eu não me lembro. E em 1494 foi assinado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas entre os portugueses e os espanhóis. E essa região do Maranhão foi dividida. Em 1534, ela passou a pertencer a Portugal, né? Em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu o Brasil em várias capitanias hereditárias. E nesta divisão, o território do Maranhão acabou vindo para o Brasil, né? Passou a pertencer ao Brasil. Ele foi invadido por franceses. E em 1612, Daniel de Latouche, que era um francês, invadiu o Maranhão e construiu um forte chamado Forte de Saint-Louis, não sei, fala assim em francês, que acabou depois virando o nome de São Luís, que é a capital do Maranhão. Então os portugueses decidiram reivindicar, brigar pelo território ocupado pelos franceses, o território aqui do Maranhão, e eles conseguiram, expulsaram os franceses em 1615 e tomaram conta realmente do Maranhão, e o Maranhão passou a fazer parte definitivamente do território brasileiro. Teve também uma invasão holandesa no século XVII, mas também acabaram sendo expulsos, e aí nomearam o Marquês de Pombal como primeiro-ministro português aqui no estado do Maranhão. Só que o Maranhão era toda essa parte. Então aí ele foi dividido em dois estados, Maranhão e Piauí. A história do Maranhão e do Piauí, a origem é praticamente igual. Então ele dividiu Maranhão, Piauí, São José do Rio Negro e Grão-Pará em 4 capitanias. Aí o Marquês de Pombal fundou um comércio em Grão-Pará e no Maranhão. E aí começou a migração dos povos nordestinos de outras regiões e acabaram indo para lá, pro Maranhão. O Maranhão é o segundo maior estado da região do Nordeste, tem uma população estimada de 6 milhões de habitantes, ficando apenas atrás da Bahia. Fica localizado entre a região Norte e Nordeste, ele está bem na divisa, e é o segundo maior litoral brasileiro, né? A costa litorânea aqui é a segunda maior do estado brasileiro. Ele tem uma exuberante mistura de geografia, né? Então ele tem o sertão nordestino, ele tem o bioma da Amazônia, ele tem um ecossistema diversificado, e ainda tem esse ecossistema diversificado só é encontrado em outra região, que é no Pantanal Mato Grossense. Então ali tem praias tropicais, tem uma parte da floresta amazônica, tem cerrado, tem mangue, tem o delta em mar aberto, tem um deserto, que é o único deserto no mundo que tem lagoas com águas cristalinas, que é a região dos Lençóis Maranhenses. Então, o Maranhão, com toda essa diversidade, ele foi dividido, foi organizado em 5 polos turísticos. O polo turístico de São Luís, da capital, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o Parque Nacional da Chapada dos Mesas, o Delta do Parnaíba e o Polo Floresta dos Guarás. Dentro desse estado apenas tem 5 polos turísticos. Há uma hipótese de que o nome Maranhão tenha vindo da origem tupi, chamado Mar-Anhã, que significa um mar que corre.
Isso em referência ao Rio Maranhão. E esse Rio Maranhão, na verdade, ele é um rio imenso que ele cruza vindo aqui para a região norte. Então, nos países andinos que ficam aqui fora do Brasil, ele é chamado de Rio Maranhão. Ao entrar no Brasil, e aqui também, né, chegando no Maranhão, e depois ele passa a se chamar Rio Solimões, da região do Amazonas. A economia se baseia na indústria de transformação de alumínio, indústria alimentícia, celulose, madeireira e extrativismo. Um deles, né, um dos produtos extraídos é o babaçu. E da cultura, plantação de soja, mandioca, arroz, milho e também pecuária e produção de gás natural. Olha só, tudo isso no Maranhão. A agricultura e a pecuária são atividades importantes na economia do Maranhão, além da pesca, que lhe dá liderança na produção de pescado artesanal do país. Ele fornece pescado principalmente para os pratos típicos, né? Como o camarão, o caranguejo e o sururu. E por falar em pratos típicos, a cozinha maranhense sofreu grande influência francesa, portuguesa, africana e indígena. O tempero é diferenciado, eles fazem uso do cheiro verde, coentro ou cebolinha, cominho em pó e pimenta do reino. É marcante a presença de peixes e frutos do mar, como camarão, sururu, caranguejo, siri, pescada, robalo, tainha, curimbatá, mero, surubim e outros peixes, tanto de água doce quanto de água salgada. Tem um prato muito conhecido lá que é chamado sarrabulho ou sarrabulhada, que é um prato típico de origem portuguesa. E é um guisado com os miúdos do porco e do cabrito com sangue. É tipo um sarapatel, só que é com miúdos do porco e do cabrito. Diferente, né? Além da dobradinha, mocotó, carne de sol, galinha ao molho pardo e todos comidos com farinha d'água. Tem ainda um outro prato conhecido como arroz de cuchá, que é o símbolo da culinária maranhense, que é feito de uma mistura de gergelim, farinha seca, camarão seco, pimenta de cheiro e um ingrediente especial que é chamado vinagreira, que é uma hortaliça de origem africana que é muito comum lá no Maranhão. Os bolos, né, os mais conhecidos são o bolo de macaxeira e tapioca, e as sobremesas mais comuns são doces típicos portugueses, de origem portuguesa, né, como doces, pudins, sorvetes, e os sorvetes são feitos com frutas nativas como o bacuri, buriti, murici, genipapo, tamarindo, caju, cupuaçu e até de jaca. O estado do Maranhão tem a fama de ser o local onde se fala o melhor português do Brasil. A capital, São Luís, é a única capital que foi fundada por franceses. Infelizmente, o estado do Maranhão é um dos estados mais pobres, que tem pior índice de desenvolvimento humano. O litoral do Maranhão é quase intocado, ele possui uma imensa quantidade de ilhas, é a maior quantidade de ilhas do litoral brasileiro, e um dos seus maiores patrimônios turísticos são as dunas dos Lençóis Maranhenses. O Brasil possui 2 bases de lançamento de foguetes. Uma fica no Rio Grande do Norte, chamada Barreira do Inferno, e tem um centro de lançamento que fica em Alcântara, no Maranhão. Isso é o que eu tenho para falar do Maranhão. E agora nós vamos falar do Piauí. Piauí, deixa eu achar aqui que eu tô acompanhando para não me perder, porque são 2 estados. O Piauí é um estado também do Nordeste. Ele é muito conhecido pelos seus parques nacionais. A sua capital é Teresina. E ele faz divisa com 5 estados: Ceará, Pernambuco, Bahia, Tocantins e Maranhão. Inicialmente as terras do Maranhão receberam... do Maranhão não, eu mudei de estado e não saí de lá. As terras do Piauí receberam o nome de Piagui. É um nome dado pelos indígenas. Mais tarde passou a se chamar Piagoí e somente depois passou a ser Piauí. E o Piauí vem da língua tupi, que significa Rio das Piabas. Também existe uma teoria que Piauí significa terra dos piagas, que seria a terra dos pajés e povos indígenas.
As principais atividades econômicas são a indústria química, têxtil, de bebidas, a agricultura, arroz, algodão, cana-de-açúcar, mandioca e a pecuária. E a região do Piauí começou a ser povoada pelos colonizadores europeus, principalmente os portugueses, e por alguns vaqueiros que vinham da Bahia, procurando pastos. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no sudeste do Piauí, possui os sítios arqueológicos com pinturas rupestres pré-históricas. São aqueles desenhos feitos nas cavernas. Quando a gente estudou o Pará, acho que, se eu não me engano, Pará ou Amapá, também falou da pintura, tinha os parques arqueológicos com pinturas rupestres também. Os vestígios de presença do homem datam de até 50 mil anos atrás. Existe o Parque Nacional da Serra da Capivara, tem na Serra das Confusões, em 7 cidades. E o Parque Nacional da Serra das Capivaras é o mais importante de lá, né? Foram lá que foram encontradas as cerâmicas mais velhas da América. Um bloco de tinta de mais de 10 mil anos, fósseis humanos, fósseis de animais, pinturas rupestres e artefatos antigos. A Serra da Capivara foi descoberta por caçadores nas proximidades da cidade de São Raimundo Nonato, que é uma cidade muito famosa e conhecida lá do Piauí. E sem saber do que se tratavam, de que eram pinturas rupestres, eles chamaram o prefeito, que ele ficou surpreso e tirou foto. 6 anos depois disso ter acontecido, ele estava numa conferência aqui em São Paulo, e aí ele encontrou com uma pesquisadora e mostrou as fotos para ela. E ela se interessou, foi até o Parque da Serra da Capivara, fazendo as pesquisas e descobriu toda essa preciosidade lá. Próximo ao Parque Nacional das Confusões, tem gigantescas formações rochosas e grandes áreas de caatinga, onde vivem aves que estão em risco de extinção. E os achados pré-históricos foram levados para o Museu do Homem Americano. E tem uma curiosidade aqui que eu vi sobre o Piauí. O estado do Piauí é rico em manifestações culturais, como festividades de música, danças e festas religiosas. E também de uma gastronomia diferenciada, com costumes bem diferentes. Tá? Lá, que faz parte da culinária é o beiju, feito, né, da tapioca. Um lugar muito conhecido lá chamado Pedra do Castelo. Dizem que um rei morava num castelo, nesse lugar enorme, com torres altas, e ele costumava dar grandes festas, que acabavam se transformando em orgias. E acabavam acontecendo muitas mortes. E acontece que um dia Deus enviou um anjo disfarçado de convidado para transformar todos em pedra na hora das orgias e dos assassinatos. E aí o castelo inteiro se transformou em pedra, e a pedra ela tem mesmo o formato de castelo, por isso que é chamado Pedra do Castelo. O povo do Piauí, eles têm um costume bem diferente, né, do nosso. Eles costumam comer uma panelada no café da manhã. E também depois da balada, depois de sair. E o café da manhã deles já é repleto de comida, com carnes, verduras, carne de boi. E mais? É o menor litoral do país, o litoral do Piauí. Se a gente olhar aqui, ó, o Piauí é esse estado. A parte de litoral tá aqui, ó. É só esse pedacinho entre essa linha branca e essa aqui, ó. Esse pedacinho entre meus 2 dedos, aqui é o litoral do Piauí. Então é o menor litoral, mas as praias são belíssimas. A água do mar tem um tom lindo, maravilhoso. A cajuína é um patrimônio cultural brasileiro. Vocês sabem o que é cajuína? Cajuína é uma bebida à base de caju
e ela foi reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. Ela não é só uma bebida, ela representa a união, a família, os encontros, os momentos de felicidade e muitos outros sentimentos são expressados pelo povo piauiense ou por outros nordestinos quando consomem a cajuína. Né? Eles bebem para comemorar, bebem em família, bebem para festejar. E eu vou contar uma lenda para vocês, muito interessante, que é a lenda do Cabeça de Cuia. Crispim era um jovem pescador que vivia com a sua mãe na Vila do Poti, em Teresina. A vida dos dois era muito difícil, pois faltavam muitas coisas, inclusive comida. Como a mãe era doente, Crispim começou a trabalhar muito cedo para o sustento da família. Um dia, o jovem não conseguiu pescar e em sua casa não tinha nada para comer, nada. E a mãe pediu que ele fizesse algo, pois ela estava com fome, para ele se virar e arrumar comida. A senhora fez uma sopa bem rala e apenas com ossos de boi. E o Crispim, o pescador, né, detestou a sopa. Ele ficou tão revoltado com essa sopa que ele matou a própria mãe. Olha só. Só que antes de morrer, a mãe amaldiçoou o filho, dizendo que ele teria que viver para sempre com a sua cabeça em formato de cuia. E só se livraria dessa maldição depois de comer 7 Marias virgens no rio Poti. Tem um rio lá no Piauí chamado Poti, então ele teria que transar com 7 Marias virgens no rio. E aí essa lenda é muito comum lá no Piauí, e até hoje nenhuma Maria gosta de entrar, ou tem medo de entrar, ou não entra no rio Poti com medo do Cabeça de Cuia. Enfim, isso é o que eu tinha para falar também do Piauí. Agora eu espero que vocês aproveitem o vídeo, né, se inspirem nisso no vídeo e nas informações para poder fazer os bordados de vocês. Se alguém fez alguma pesquisa sobre o Maranhão ou sobre o Piauí, pode colocar lá no grupo, só que eu não vou poder conversar com vocês, tá bom? É uma pena porque o nosso bate-papo é muito gostoso e eu vou sentir falta, mas até que as coisas se organizem e se ajeitem, tá bom? E é isso. Um beijo para vocês, uma boa atividade aí, um bom bordado. Mantenham os cuidados, fiquem em casa, saiam somente se necessário, com máscara, com álcool gel e principalmente se protejam muito nesses dias frios, tá bom? Beijos para vocês!